Te agradece por tudo. Em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. De antemão, tributamos a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E se você concorda, diga amém. Já que estamos em pé, vamos aproveitar e abrir a palavra do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, eu quero ler com toda a igreja, versículo 10 até o 15. Atos, capítulo 17, versículo 10 até o versículo 15. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Assim está escrito: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fosse ter com eles. Amém? Podeis sentar? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto ele tem falado muito ao meu coração ultimamente, e mais uma vez eu vou ministrar nessa passagem sagrada. Nesse texto nós lemos e nós percebemos que Paulo e Silas foram enviados à sinagoga da Bereia. Interessante, irmãos, é que nesse texto sagrado a gente percebe que quando Paulo chega nessa cidade, a primeira coisa que ele faz é dirigir-se à sinagoga dos judeus. E nesse texto, Deus fez questão que ficasse registrado que estes judeus que moravam nessa cidade, eles foram chamados de mais nobres do que os da cidade de Tessalônica. Isso não quer dizer que os judeus de Tessalônica eram pessoas não nobres. Isso quer dizer que os de Tessalônica eram nobres, só que os de Bereia eram considerados mais nobres. Por quê? Qual a razão? O texto nos diz que eles, judeus de Bereia, receberam a palavra de Deus com toda a avidez e examinavam as Escrituras todos os dias. Examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato como Paulo estava ali pregando e anunciando. Quando os judeus que moravam em Tessalônica ouviram que Paulo estava pregando em Bereia, eles mandaram alguns judeus para ir lá perturbar. Nessa passagem, a gente vai aprender algumas coisas bem interessantes. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Por que Deus chama ele de mais nobre? Porque Deus fez questão que ficasse registrado que esses judeus eram mais nobres. Algumas coisas aqui, Deus fez questão que ficasse registrado para que nós tivéssemos conhecimento. Quando Paulo foi enviado a esta cidade, ele procurou uma sinagoga. E lá ele foi justamente à procura dos judeus, para fazer jus à revelação que Deus havia lhe dado. Deus disse a Paulo que o evangelho deveria ser pregado primeiro aos judeus. Acho que você lembra, acho que você conhece Romanos 1, 16 e 17, quando Paulo diz: não me envergonhe do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé
em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé, por fé. Então Paulo fez jus. Todas as cidades que ele chegava, ele procurava logo uma sinagoga para dar primazia aos judeus, fazendo jus à revelação que Deus havia lhe dado. Eu quero aqui, nesse momento que o Senhor está nos proporcionando, fazer uma série de perguntas e automaticamente eu vou dando as respostas. Por isso eu preciso da sua atenção, porque você pode ouvir alguma coisa e não entender. Primeiro, sinagoga. Eu sei que a maioria sabe, mas sempre tem alguém que não sabe. Sinagoga era um local de cultos dos judeus. Onde havia judeus, em qualquer cidade, eles faziam uma sinagoga. Para que a gente possa entender numa linguagem popular, seria uma congregação. Eles têm um templo central em Jerusalém, e nas cidades em que eles moravam, eles faziam uma sinagoga, um local para que eles pudessem se reunir e adorar e louvar ao Senhor. Paulo e Silas são levados para Bereia. O que é Bereia? Bereia era uma antiga cidade localizada na Macedônia, situada ao lado oriental das montanhas. Os judeus que moravam em Bereia foram elogiados por Deus, que inspirou Paulo a escrever e chamá-los de mais nobres. O que é nobre? Nobre é uma classe de pessoas mais elevadas que outras. No caso específico, os judeus de Bereia foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica. Interessante. Por quê? Por que foram chamados de mais nobres? Será que o culto deles era melhor do que o culto dos que prestavam em Tessalônica? Será que o louvor deles era melhor do que o louvor de Tessalônica? Será que a dedicação deles era maior do que os judeus de Tessalônica? Você pode pensar uma série de coisas. Não. O motivo pelo qual Deus fez questão que ficasse registrado que eles foram considerados mais nobres era que eles examinavam as Escrituras. Existem hoje milhares e milhares e milhares de cristãos no mundo. Será que nós temos o costume de examinar as Escrituras? No caso deles, especificamente falando, eles só têm o Velho Testamento. O Novo Testamento para os judeus não tem valor. Para nós somos privilegiados. Especificamente no tempo em que estamos vivendo, nós temos nas nossas mãos centenas de opções de Bíblias completas. O celular você pode baixar centenas de Bíblias. Você tem centenas de opções de Bíblias. Eles não tinham o que nós temos, mas mesmo assim eles examinavam todos os dias as Escrituras, ou seja, o Velho Testamento, que era o que eles tinham na sua oportunidade, naquele instante. Durante o tempo em que Paulo esteve lá ministrando, eles observavam, examinando todos os dias. Todos os dias, Deus faz questão de deixar registrado que eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver, para conferir se o que Paulo estava pregando estava nas Escrituras. Diferente de nós, né? Nós somos privilegiados. Eles, naquela ocasião, como eu já disse e repito, só tinham o Velho Testamento. Nós temos a Bíblia completa. Nós temos o privilégio de ir em qualquer lugar. Olha, você hoje tem celular, porque quem é que não tem celular hoje? Em qualquer lugar que você tiver, você tem a oportunidade de estar com a Bíblia, para você ler, para você conferir, para você gravar. Você tem inúmeras oportunidades de fazer isso. Como cristão, existem muitos cristãos no mundo, mas com certeza, eu pergunto para você, o que é que Deus pensa, o que é que Deus fala, o que é que Deus comenta, se é que Ele faz isso lá na glória, a respeito de nós cristãos? Qual a dedicação que nós temos dado à palavra do Senhor? Os judeus que moravam em Bereia foram elogiados
também porque receberam a palavra com avidez. O que é avidez? Desejo inflamado intenso, ou seja, com muita alegria, com muita satisfação. Era com prazer que eles recebiam a palavra e examinavam todos os dias. E eu quero aproveitar e dizer para você que há uma grande diferença entre ler e examinar. Talvez você leia todos os dias a Bíblia, mas há uma grande diferença entre ler e examinar. A gente lê um jornal, a gente lê uma revista, a gente lê uma notícia. Agora, examinar é completamente diferente. É observar, é investigar minuciosamente, é sondar, é submeter a teste. Digo e repito, somos privilegiados, porque tudo que se diz, tudo que se fala, você tem a opção de examinar, de conferir, de saber se de fato é assim. Por falar em examinar, nós temos o costume de examinar o nosso cristianismo. Você tem o costume ou o hábito de examinar o nosso cristianismo? Que cristianismo você, nós estamos vivendo? Como é que eu ou você ou qualquer um se declara cristão, seguidor de Cristo, e a gente não tem nem conhecimento do que Jesus ensinou? Como é que eu e você, como é que nós confessamos que somos cristãos e a gente não procura pôr em prática os ensinamentos de Jesus? Que tipo de cristianismo é este? Precisamos e necessitamos todos os dias examinar o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Porque afinal de contas, quando a gente se encontrar com o Senhor, e a irmã Nova cantou com muita propriedade, está perto esse dia, está perto esse momento. E mesmo que o Senhor não volte logo, mas eu posso ir ao encontro dele, você pode ir ao encontro dele. E que tipo de cristianismo nós temos vivido? Preste atenção a essa pergunta. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? É necessário a gente fazer um exame? Sim. Não é à toa que Deus usou o apóstolo Paulo para colocar na segunda carta aos Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmo. Provai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Olha que advertência da parte de Deus. Ou será que ser cristão, ou fazer parte do cristianismo, é simplesmente fazer parte de uma congregação? Se batizar, frequentar, fazer parte dos cultos, fazer parte de todas as atividades? Será que é isso que de fato é? Porque Deus fez questão que Paulo colocasse essa palavra: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Não é examinar os outros, porque examinar os outros é muito fácil. É como Jesus disse, a gente vê um cisco no olho dos outros, mas a gente não vê uma trave que está no nosso. Daí a razão do Senhor usar o apóstolo Paulo e ele faz essa questão: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Essa carta, ela foi escrita aos irmãos de Coríntios, ficou registrado para o nosso conhecimento. Afinal de contas, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E a igreja do Senhor Jesus, ela é fundamentada na doutrina apostólica. O que Pedro, o que Paulo, o que João, o que Tiago, o que Judas, o que os demais apóstolos escreveram, é para o nosso conhecimento e procurar colocar em prática. Tem uma coisa que é muito séria e que a gente não pode deixar de levar em consideração. Minha vida, sua vida está em jogo.
minha vida, sua vida está em jogo. O nosso proceder, a nossa atitude aqui na terra, vai comprovar se realmente somos ou não cristãos. Porque é duro, mas é verdade o que Jesus disse. No dia do encontro com o Senhor, muitos vão ser surpreendidos. E nós estamos vivendo uma época em que a gente precisa advertir o povo. A gente precisa chamar a responsabilidade do povo. Nós precisamos ter compromisso sério com Jesus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quem não tem compromisso com Ele, Deus também não tem compromisso com Ele. Jesus nos diz algo muito sério. E quando Jesus fala, ou quando o Senhor escreve na sua palavra, a gente precisa levar em consideração. Tem algumas passagens que elas me incomodam. Você já pensou o que é alguém viver na igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos ou até mais, e quando chegar diante do Senhor, ter uma surpresa desagradável? A ponto de questionar o próprio Senhor Jesus, a ponto de dizer a Ele: Senhor, Senhor. Pois é, isto vai acontecer, porque Jesus nos revelou, e que não seria poucas pessoas, e que seria muitas pessoas que irão chegar diante dele e questioná-lo. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Mateus capítulo 7, 21, 22 e 23, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso é para chamar a nossa atenção. Isso é para a gente ficar de orelha em pé. Meu Deus, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem disse isso foi Jesus. E poderia ser Paulo, Pedro, João, Tiago, não importa. O que eles dizem foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É o mesmo valor. Mas aqui não tem nem o que questionar. Foi Jesus quem disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem vai entrar, Senhor? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí nessa hora a gente para e pergunta a nós mesmos: eu procuro fazer a vontade de Deus? Nós procuramos fazer a vontade de Deus? Como é que nós podemos fazer a vontade de Deus se a gente não conhece a palavra? Porque os judeus foram chamados de mais nobre, os que moravam em Bereia, porque eles conheciam a palavra. E eles examinavam se de fato o que Paulo pregava estava de acordo com as escrituras, para que eles pudessem colocar em prática. Paulo estava trazendo alguma coisa nova que eles não tinham conhecimento, mas eles examinavam. Para isso, eles notavam, com certeza. Para isso, eles discutiam entre eles, no bom sentido, conversavam entre eles. Você já pensou? Quando isso aqui acontecer, será tarde demais. É por isso que o Senhor nos chama a responsabilidade enquanto é tempo. Porque depois que a gente fechar os olhos, não se muda mais nada. Ou parte com Jesus, ou parte sem Jesus. Ou fará parte do reino de Deus, ou não fará parte do reino de Deus. Porque não é só dizer Senhor, Senhor. Dizer Senhor, Senhor, qualquer um pode dizer. E tenho levantado algumas questões, tipo, Brasil, nossa nação, mais de 80% se declara cristão. Ah, se isso fosse verdade. Ah, se isso fosse verdade. Mas muitos dizem apenas que são cristãos, mas seus atos, sua conduta, e eu não estou aqui dizendo que eu sou maior nem melhor do que ninguém, não. Jesus nos chama à responsabilidade, Jesus nos adverte. Ele está falando para a igreja: eu faço parte da igreja, assim como você faz parte da igreja. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entrará quem? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus é procurar viver de acordo com a sua palavra.
E aí Jesus chama a atenção no versículo 22. Naquele dia, meu Deus, olha que palavra. Muitos, meu Deus do céu, isso é muito sério. Isto é muito sério, irmãos. Muitos naquele dia hão de questionar Jesus. Foi Ele que revelou. Muitos hão de dizer-me: Senhor, Senhor, no Teu nome não temos nós profetizado? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Você já pensou? Você já pensou o momento quando Jesus chegar, está revelado que Ele vai separar uns para a direita, vai separar um para a esquerda? A gente sabe que uma parte vai ficar na direita e uma parte vai ficar na esquerda, e a gente já conhece a sentença dos que estão na direita, a sentença dos que estão na esquerda. Imagine um de nós, quando Jesus disser, vá para a esquerda, imagine a nossa. Misericórdia. Imagine quando Jesus separar para a direita e para a esquerda. Quem estiver na esquerda já sabe, no caso de algum cristão, que se diz cristão. E vão questionar: Senhor, no Teu nome eu fiz. Senhor, no Teu nome eu realizei. Senhor, no Teu nome eu... Aí vai, além disso, vai dizer outras coisas. Jesus disse que não são poucos. Irmãos, isso é muito sério. Afinal de contas, essas pessoas estavam vivendo um cristianismo. Aparentemente, estavam numa comunidade. Estava dizendo que era cristão. A Bíblia Sagrada não foi escrita para a gente discutir com quem quer que seja. A Bíblia Sagrada não foi escrita para a gente apenas ter conhecimento. A Bíblia Sagrada é um livro de princípios, e a gente deve procurar pôr em prática o que o Senhor nos ensina, o que o Senhor fala. Afinal de contas, eu conheço, você conhece, nós conhecemos. Se alguém está em Cristo, as coisas antigas, tudo. Sei, claro que eu sei que nós não somos ainda o que Deus quer que nós sejamos. Claro que eu sei disso. Mas também sei que aqueles que estão em Jesus não são mais do que eram. E Jesus diz: muitos. Que número é esse? Eu não sei. Porque Jesus não disse o número, Ele só fez dizer que muitos. Muitos. E eu espero que nós que estamos aqui nesta noite, você que vai ouvir essa mensagem, você que vai assistir em algum momento na sua vida, eu espero que você não esteja incluído neste muitos. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, não é pecado fazer milagre, não é pecado expelir demônios, não é pecado profetizar, não, irmãos, pelo contrário, isso são coisas de Deus. Mas não é porque se faz coisas de Deus que aquela pessoa é de Deus. Não é porque expulsa o demônio, não é porque profetiza, não é porque faz milagre que é de Deus. Então nós entendemos também que não é porque estamos na igreja visível que se é de Deus. Quem é de Deus, preste atenção. Eu vou pedir que coloque na tela 2 Timóteo 2,19. Quem é de Deus tem a marca, tem o selo de Deus. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, e tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Jesus. Não basta eu dizer, não basta você dizer, não basta alguém dizer, tem que ser. E para ser, tem o selo. E este selo é algo que se recebe no momento que se nasce de novo.
E por nascer de novo, essa pessoa se torna uma nova pessoa, uma nova criação. É por isso que o cristão autêntico, ele é uma pessoa completamente diferente. Você não olhe para os outros, olhe para você. Veja seu passado, veja seu presente, e você sabe se você é ou não. Este selo está registrado em Efésios 1, 13, 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Este selo, este penhor, nada mais, nada menos do que a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Essa história, esse fato, essa conversa de que agora eu sou salvo, faço o que eu quiser, não tem problema, não vá nessa onda. Olha o que é que está registrado, 1 João 3, 9. Presta atenção o que está registrado em 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode. Você pode repetir comigo? Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quer dizer que a gente não peca? Não estou dizendo isso, e muito menos Deus está dizendo isso. Deus está dizendo que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Há uma diferença em pecar e viver pecando. Nesta mesma carta, Deus revelou que todos nós pecamos. É por isso que nesta mesma carta ele diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. É nesta mesma carta que ele diz: aquele que diz que não peca é mentiroso, nele não está a verdade. Porém, não vive no pecado, não pode viver pecando. Voltando para Mateus capítulo 7, 22, quando Jesus naquele dia, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, no teu nome não fizemos, no teu nome não realizamos, no teu nome não participamos. Jesus diz abertamente para eles, no versículo 23, apartai-vos de mim, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Não é porque você estava na igreja que alguém, que qualquer um vai ser autenticado como dele. Não. Jesus disse: nunca vos conheci. Você nunca fez parte do meu povo. Você estava no meio dele. Você vivia com eles. Você participava com ele. Mas você nunca foi. Você nunca nasceu de novo. Você nunca assumiu um compromisso comigo. Você nunca deu importância à palavra. Você nunca acreditou no que está escrito. Você estava porque o ambiente era bom, ou por isso, ou por aquilo outro. É Jesus que vai questionar, não sou eu. Uma coisa eu sei, ele vai dizer: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor nos chama a responsabilidade para que a gente entenda. Estas palavras de Jesus vão ser ditas a quem? Aos incrédulos? Não. Aos salvos? Também não. Há muitos, e eu espero que ninguém aqui faça parte desses muitos, que se dizem, que se declaram, mas que nunca assumiram um compromisso com Jesus. Com quem é seu compromisso? Com quem é meu compromisso? Com quem é nosso compromisso? Você, eu, aceitamos quem? Invocamos quem como Senhor, como Salvador? Jesus questionou em uma ocasião: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mandei?
A palavra do Senhor, ele diz que ela é um jugo suave. Jesus não manda a gente fazer algo que a gente não possa fazer. Jesus não pede a gente algo que a gente não pode fazer. Pelo contrário, Jesus não permite que a gente seja provado, tentado além da nossa capacidade. Talvez eu seja tentado mais do que você, talvez eu seja tentado menos do que você, porque Deus sabe o meu limite, o seu limite, e Ele não permitirá que sejamos tentados além do que a gente pode suportar. Sabia disso? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Olha o que é que Deus nos diz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, melhor dizendo. 1 Coríntios 10, 13. Olha o que é que o Senhor nos revela na sua palavra. Acredite. Olha como Deus é maravilhoso. Não vos sobreveio tentação que não seja humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Eu não tinha condição, eu não podia. Deus não permite. Deus não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Ele só permite até onde você pode suportar. Se passar da sua capacidade, Ele não permite, porque Ele sabe que você vai cair. Com isso, Deus está dizendo: é minha, é sua, é nossa responsabilidade. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é maravilhoso. É assim que Ele trata, é assim que Ele cuida com a sua igreja, é assim que Ele trata, é assim que Ele cuida com os seus filhos. Há uma passagem que eu já citei aqui algumas vezes e vou repetir hoje de novo, porque é uma passagem que tem tudo a ver conosco que fazemos parte da comunidade, das igrejas. Sim, tem tudo a ver conosco, que fazemos parte da casa na qual nós declaramos casa do Senhor. O profeta Jeremias, no Velho Testamento, no capítulo 7, no versículo 4, eu vou pedir que coloque na tela, por favor, e eu quero que você note o que eu já falei, e eu queria que você ouvisse mais uma vez essa passagem. Jeremias capítulo 7, versículo 4, o Senhor diz, Jeremias capítulo 7, versículo 4, é o contrário, meu querido. Capítulo 7, versículo 4, beleza. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Há muitos lugares no mundo nos quais se dizem templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E dentre estes lugares existem alguns que dizem só é aqui. Ainda tem estes que dizem que só é aqui, só é no lugar dele. Escuta o que é que Deus nos diz através do profeta Jeremias. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Versículo de número 8, deste mesmo capítulo. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. 9. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. Versículo seguinte. E depois vinde e vos ponde diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? E dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Essa palavra tem ou não tem a ver conosco, com nós que somos cristãos? Quem é que se declara salvo no mundo? Tem ou não tem a ver conosco? É por isso que Jesus disse, naquele dia, muitos
muitos vão ficar do lado esquerdo. Porque dizia que era do Senhor, falava que era do Senhor, mas vivia em promiscuidade, vivia no pecado, vivia na miséria, vivia de qualquer jeito e dizia: sou do Senhor, sou salvo, sou salvo. Será que é só dizer? Eu acho que essa palavra é um pouco sério. Não, essa palavra é muito sério. Essa palavra é muito sério. Alguns talvez estejam pensando: puxa, eu nem sabia que tinha isso na Bíblia. Se alguém pensou, se alguém achou, se alguém pensou aí que não tinha isso na Bíblia, você precisa parar um pouquinho e dizer: eu estou longe. Eu estou longe dos judeus de Bereia. Os judeus de Bereia examinavam todos os dias para ver se de fato era assim. Como é que eu estou na igreja há 10 anos? Como é que eu estou na igreja há 2 anos? Como é que eu estou na igreja há 20 anos? Como é que eu estou na igreja há tantos anos? E eu nunca sabia, eu nem conhecia, eu nunca ouvi falar. Então alguma coisa está errada, não é com Deus. A igreja, ela oferece um culto de 2 horas, 3, 4, 5 cultos na semana. Talvez você venha todos eles. O que é isso? Quando você multiplica as horas que você tem durante a semana. O que é isso? Quando você multiplica as horas que você tem no mês. O que é isso? Quando você multiplica as horas que você tem no ano. O que é isso? Quando você multiplica as horas que você tem de vida. Que tempo você tem dedicado à palavra do Senhor? Jesus disse para você que se alimenta 3 vezes ao dia no mínimo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, de toda a escritura sagrada. Este mesmo profeta Jeremias, ele disse: achando as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Que tempo, que momento nós temos dedicado a meditar na palavra. Não é apenas ler, porque eu já disse, ler é uma coisa, examinar é outra. Escuta esta revelação bíblica. Provérbios 14, versículo 12. Depois Provérbios 16, 25. Provérbios 14, 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 16, 25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. 2 textos com o mesmo conteúdo. É porque Deus quer chamar a nossa atenção de uma forma muito especial. Há caminhos ao homem que parece direito. Como é que a gente pode explicar isso? Quantas religiões existem no mundo? Quantos grupos religiosos existem no mundo? Falando de Deus, falando de Jesus. E daí? E daí? Só falar de Deus, só falar de Jesus. E daí? O compromisso com Deus, o compromisso com Jesus é compromisso com a sua palavra. Eu acho que você sabe, e se não sabe, você deve conhecer. Jesus disse lá em João 12, 47 e 48: quem ouve a minha palavra e a rejeita, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Quem recebe a minha palavra e não acredita e não põe em prática, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa julgará no último dia. Então vamos chegar diante do Senhor e o Senhor vai dizer: e aí a palavra? Você procurou praticar? Não, Senhor, não. E aí? Vale alguma coisa? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Eu, você. Eu espero em nome do Senhor Jesus que nenhum dos nós chegamos diante dele e sejamos decepcionados. Eu espero que nenhum de nós chegamos diante dele e sejamos decepcionados. Quando a gente examina as escrituras sagradas, que é diferente de ler, a gente tem algumas surpresas interessantíssimas.
Eu conheço pessoas que eu já conversei com elas e acredito que vocês também já devem ter esse tipo de experiência. Da gente conversar com alguém e quando a gente cita alguma coisa, isso tem na Bíblia. Até parece que aquela pessoa nem Bíblia tem. Isso tem na Bíblia? Eu nunca vi isso. Me mostre, por favor. Eu digo, traga a sua Bíblia. Eu quero mostrar na sua Bíblia. Não é nem na minha, é na sua. E quando para diante de certas passagens bíblicas, e quando para diante de certas revelações, fica de queixo caído. Faz parte de uma comunidade religiosa há dezenas de anos, mas não conhece nada de Bíblia. Não sabe nada de Bíblia. Segue os homens. Como Jesus disse em certa ocasião, este povo me honra com os lábios. Seu coração está longe de mim. Eles praticam mandamentos de homens, mas o de Deus não. Seu compromisso, meu compromisso, nosso compromisso é com Deus, mediante a sua palavra. Quando se examina a palavra do Senhor, a gente pode descobrir textos que nos chamam a atenção, tipo Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Nessa passagem, o Senhor nos diz que se vier um anjo, que não vai vir. O Senhor diz que se vier um anjo, que não vai vir. Só se for um anjo caído. Porque está escrito: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que está escrito, seja maldito. Igreja do Senhor Jesus, aqui está a vontade de Deus para nós. Igreja do Senhor Jesus, aqui está a vontade do Senhor para nós. Se vier, que não vai vir. Estamos vivendo uma época onde a palavra do Senhor está sendo atacada de maneira poderosa. Mas para aqueles que não acreditam, para aqueles que não creem, mas para aqueles que acreditam, para aqueles que creem, cada dia mais sua fé está sendo alicerçada. Porque coisas que se ouvia dizer que iria acontecer, estamos vendo. Não é com os olhos da fé, estamos vendo, contemplando. Durante muitos e muitos anos, mais de 1000 anos, durante muitos séculos, como é que pode haver a possibilidade de comprar e vender quem tiver uma marca? Hoje, estamos vendo como é tão simples, como é tão fácil, como a coisa vai acontecer de maneira tão tranquila. O povo vai pedir, o povo é quem vai clamar. Queremos, aceitamos, concordamos. Mas a Bíblia, há 2000 anos atrás, já nos revelava. Quem poderia dizer o que Jesus deixou escrito, como foi nos dias de Ló, será os dias da minha vinda. Como foi nos dias de Noé, a violência será nos dias da minha vinda. Sabemos que durante toda a história da humanidade houve violência, sim, houve, mas não na proporção de como está acontecendo. Mas isso são coisas que nós estamos vendo. Dezenas de templos religiosos estão sendo invadidos, destruídos, quebrados. Essa semana eu vi um vídeo de um irmão nosso na fé, em São Paulo, pregando a mensagem, pregando o evangelho. E alguém que eu não posso falar, porque se eu falar eu posso me complicar.
tirava suas vestes e enfrentava aquele irmão no meio da rua, zombando, ridicularizando, zombando da palavra de Deus. Tudo isso são coisas que Jesus havia dito. Vocês cristãos serão odiados. Vocês cristãos vão ser mortos. Vocês cristãos vão passar por momentos difíceis. Mas se alegrem. Quando vocês verem que essas coisas estão acontecendo, se alegrem, porque a minha volta está próximo, a vossa redenção está próxima. Jesus, quando ele escreve para a igreja, ele faz questão de dizer lá em Apocalipse, usando o apóstolo João: eu sei que vocês são pequenos e com as minhas palavras, eu sei que vocês não têm força, eu sei que vocês são fracos, mas tem duas qualidades de vocês que eu quero aqui dizer. Jesus, vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome, vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome. Quantos e quantos cristãos hoje que não mais creem na palavra? Até pastores estão pedindo para que a palavra seja mudada, seja adaptada, seja ajustada aos tempos modernos. Pastores, você já pensou uma história dessa? Você já pensou em ouvir um negócio desse? Temos que ajustar a palavra, temos que adequar ela à nossa época. Não, em hipótese nenhuma. Quem quer mudar a palavra é porque não está de acordo com a palavra. Jesus disse: passará céu, passará terra, mas as minhas palavras jamais haverá de passar. Lemos, está aqui na tela. Se vier um anjo e pregar além do que está escrito, seja maldito, anátema, maldito. Os judeus de Bereia foram considerados mais nobres. Entre o cristianismo existem aqueles que são mais nobres, que talvez sejam hoje chamados de radicais. Talvez seja hoje chamado de, isso é um crente radical, ele só crê na palavra, ele só acredita na palavra, ele só quer a palavra. E é o que mais além da palavra? E é o que mais além da palavra? Quando Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, por sinal está ali escrito parte deste versículo. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprenda isto. 2 pontos. Aprendeu o que, Paulo? Isto o que, Paulo? Não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapassei o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Jesus fez questão de fechar a Bíblia Sagrada lá no livro de Apocalipse, no último capítulo, suas últimas palavras, capítulo 22, 18 e 19. Ai daquele que tirar, ai daquele que acrescentar. Olha o que Jesus disse: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É por isso que Deus fez questão de dizer. Deus poderia ter dito, escreva aí, Paulo: o louvor dos judeus de Bereia é melhor do que os de Tessalônica, por isso que eles são mais nobres. Escreva aí, Paulo: as ofertas dos judeus de Bereia são maiores do que os de Tessalônica, por isso que eles são mais nobres. Escreva aí, Paulo: as orações dos judeus de Bereia são mais fervorosas do que os judeus de Tessalônica. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: escreva aí, Paulo, escreva aí que os judeus de Bereia são mais nobres, porque eles examinam as escrituras sagradas.
Escreva aí, Paulo, que os judeus de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica, porque os judeus de Bereia examinam a palavra. Hoje, Jesus, o que é que tu fala de nós? Hoje, Jesus, o que é que tu fala da minha pessoa? O que é que tu fala de cada um que está aqui nessa noite? O que é que tu fala de milhões de cristãos que existem no mundo? Com relação à tua palavra. Qual a intimidade que nós temos com a palavra? Qual o conhecimento que nós temos com a palavra? É comprovado que se você tirar 15 minutos por dia para ler a palavra, dentro de um ano você lê toda a Escritura. É comprovado. E tem uma coisa que eu te garanto porque eu tive a experiência. Leia o Novo Testamento, que você vai ver como ele é gostoso, como é maravilhoso. Só que quando você terminar, você vai ter tanta da coisa mencionada do Velho Testamento, que você vai ter a curiosidade de também ler o Velho Testamento. Porque o Novo Testamento fala muitas coisas que aconteceram no Velho Testamento, cita nomes, personagens, fatos, histórias que foram escritas como exemplo para ensino nosso. E não justifica. Nos declaramos cristãos, seguidor de Cristo, e não andar com intimidade com a sua palavra. Não sei se você lembra, mas Jesus disse: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele quando vier na sua glória. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, disse Jesus, eu me envergonharei dele quando vier na glória dele. Qual a nossa atitude para com a palavra? Está chegando. Vamos ter, se Deus permitir, momentos que a gente vai ter que dizer sim, Jesus, sim, a sua palavra. Vai ter momentos que a gente vai ter que enfrentar quem quer que seja em favor da palavra. Não vai demorar muito tempo não, porque vai se cumprir o que Jesus disse. Vocês serão odiados. Se fizeram assim comigo, imagina com vocês. Eu sou crente há mais de 40 anos. E durante muitos anos dessa minha vida cristã, eu ficava pensando, meu Deus, vai acontecer, mas eu não vejo. Mas hoje eu estou vendo que vai de fato acontecer. Porque as coisas estão caminhando justamente para isso. Vamos ter problemas sérios diante do mundo, mas não tenha medo. Recentemente eu vi uma mensagem muito linda, uma frase muito linda. Cristão, tenha medo se o mundo te ama. Cristão, tenha medo se o mundo te ama. Cristão, não tenha medo se o mundo te odeia. Não tenha medo se o mundo te odeia. É porque você não está de acordo com o mundo. É porque você está de acordo com Deus. Mas se você está sendo amado pelo mundo, é porque você não está de acordo com a vontade do Senhor. Tiago 4:4. Tiago 4:4. É muito forte. Mas está escrito. Tiago 4:4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Infiéis. Está percebendo que a gente precisa, vez por outra, parar e examinar o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? Jesus, como é que eu estou com o mundo? Jesus, como é que eu estou com o mundo? Está revelado, você sabe, eu sei. O mundo jaz no maligno. Esse mundo que agora existe está entesourado para quê? Para o fogo, para o dia da destruição. O Senhor vai fazer novo céu, nova terra, nos quais habita a justiça. O Senhor disse que nossa pátria não é aqui, nossa pátria está nos céus. Cuidado com as iguarias, cuidado com os prazeres terrenos, cuidado com as coisas do mundo. Esse pastor é cafona, essa igreja é ultrapassada. Nós precisamos nos adaptar ao mundo.
Meu Deus do céu, Jesus Cristo longe de nós, tal atitude ou tal pensamento. Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresentai a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nunca o cristão pode estar em harmonia com o mundo. Nunca o mundo pode estar em harmonia com a igreja. Já disse alguém em certa ocasião, o capeta anda pelo mundo e diz: aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu. Mas ele chega dentro de uma igreja evangélica e: epa, aqui não, aqui tem dono, aqui pertence a Jesus. Esse povo aqui é diferente, esse povo aqui tem a marca, tem um selo. Esse povo tem compromisso com Jesus, esse povo tem compromisso com a palavra. Quando se examina as Escrituras Sagradas, você vai aprender coisas fantásticas. E eu não vou ter tempo para dizer tudo, mas eu quero terminar pelo menos dizendo que Deus revelou: meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu povo se perde por falta de conhecimento. O Senhor chama a responsabilidade nossa e diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos para casa. E eu não sei como é que é sua fé. Eu não sei em que está alicerçado sua fé. Eu não sei de que forma, de que maneira você crê em Jesus. Eu não sei. Mas eu quero chamar a sua atenção. Por favor. João 17, 20. Eu quero pelo menos terminar com este versículo. Disse Jesus na oração sacerdotal: não rogo somente por estes. Jesus estava ali, naquele momento, com seus apóstolos, e Jesus ora a Deus e diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. O Jesus que salva não é o Jesus conhecido da mitologia, não é o Jesus conhecido do mundo. O Jesus que salva é o Jesus das Escrituras. É o Jesus das Escrituras que salva. É o Jesus da palavra de Deus que salva. E é por isso que Tiago diz, 1:21, Tiago 1:21, é por isso que ele diz: a palavra é poderosa para salvar. A palavra que foi implantada, a palavra que foi colocada, a palavra que você ouviu e que você creu e que você procura praticar. Tiago 1:21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Palavra verdadeira. Me lembro do saudoso irmão que já partiu para os braços do Senhor, Afonso Augusto. Sei que esta palavra é verdadeira. Sei que esta palavra é verdadeira. Sei que esta palavra é verdadeira. Que Deus nos abençoe. Meu irmão, minha irmã, meu sonho, meu desejo, minha oração a Deus é que você seja mais nobre do que os demais cristãos. Não porque você é mais frequente à igreja, não porque você é mais atuante, mas porque você examina as Escrituras Sagradas para pôr em prática e para examinar tudo quanto você ouve a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Porque hoje você escuta tanta coisa no mundo que até eu às vezes fico: Jesus tem misericórdia, porque é muita coisa, é muita informação. Nos coloquemos em pé. Eu não sei se tem algum aviso. Peço oração pelo irmão Reginaldo Ramos. Que está com muitas dores nas costas. Ele pediu essa oração pelo YouTube. Peço oração pela irmã Edileuza, que irá ser cirurgiada amanhã. Que Deus use os médicos para o louvor e para a glória do Senhor. Peço oração por mim, pois irei fazer um exame amanhã para que Deus esteja no controle de tudo,
Quem pede deve ser um irmão, uma irmã. Vamos orar em nome de Jesus. Como é que está a sua vida? Como é que você tem feito suas orações em casa? Jesus, como está o meu cristianismo? Pergunta a Ele hoje. Jesus, como é que está o meu cristianismo? Jesus, eu estou bem? Jesus, eu estou aprovado? Jesus, eu estou quase reprovado? Jesus, como é que eu estou, Jesus? Você e Ele. Você e Ele. Não pense em A, não pense em B, não pense em ninguém. É você e Ele. A, B, C, quem quer que seja, vai responder por eles. Você vai responder por você. Grandioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Ti nós damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação. Senhor, em nome de Jesus, Te louvamos por cada irmão, cada irmã que está aqui presente nesta noite, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra que é fiel, que é verdadeira, que fala conosco, que mexe conosco, Senhor, que nos sacode, que faz com que a gente caia na realidade e que nós possamos cada vez mais procurar consertar, ajustar nossas vidas para o Teu louvor e para a Tua glória. Onde houver necessidade de mudança, de conserto, que Tu trabalhe para o Teu louvor e para a Tua glória. Senhor, no nome de Jesus, Te apresentamos esses pedidos de orações. Tu sabe, Tu conhece tudo. Tu és o Senhor da vida, Tu és o Todo-Poderoso. Antes da gente saber, Tu já sabia desses pedidos. E nós clamamos a Ti, Te pedimos e Te imploramos em nome de Jesus por cada um desses pedidos, Senhor. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus queremos Te agradecer pela grande salvação que Tu nos deste na pessoa de Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção. Senhor, nos dá fome, Senhor, nos dá sede, Senhor, nos dá fome, Senhor, nos dá sede, fome e sede da Tua palavra, Senhor. Para que nós possamos crescer, como o apóstolo Pedro diz, antes cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Te peço, te agradeço, no nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do divino e bendito Espírito Santo permaneça conosco e com todos os filhos de Deus espalhados na face da terra. Nossa esperança, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando cada vez mais em nome do Senhor Jesus.